Olá pessoal, e aqui nós vamos seguindo com mais um capítulo do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência. E hoje, no capítulo 17, mais uma vez, parabéns para você que tem conseguido, tem feito esse esforço subhumano. Não, é um prazer estar aqui junto e a gente poder chegar aqui à lição de número 17, já é um bom tempo que a gente está andando junto, né? Então agora a gente vai aqui para a criação e escatologia. Mas o que criação tem a ver com escatologia? Ora, mas tem tudo a ver, porque é o começo e o final das coisas. Isso tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa caminhada com Deus como igreja. E quando a gente finalmente chegar lá, no auge da escatologia, não será mais preciso fé, porque tudo então será puramente verdade, realidade, nosso dia a dia vai ser tudo isso que a gente sonha hoje, porque a gente não vê, ok? Então vamos começar. A criação e a escatologia são dois pilares fundamentais da teologia cristã evangélica, interligados pela crença em um Deus criador e redentor. Ambos os conceitos oferecem uma visão abrangente sobre a história da humanidade e o destino final da criação. E aí, no final, como é que vai ser? Essa é a ideia. Então, a gente parte aqui da ideia da criação, lá onde tudo começa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E assim, nós vamos agora saber qual é a programação da aula para hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, e agora nós vamos... durante esse nosso tempo aqui hoje juntos, nós vamos falar sobre uma argumentação a respeito de tudo isso. Nós vamos falar de aplicação, a gente argumenta, depois aplica, depois a gente reflete um pouco e depois a gente conclui, ok? Vamos lá? A criação. Muito bem, vamos ver alguns argumentos a respeito da criação. Então, a primeira delas, a gente já sabe, Deus como Criador, Deus é o arquiteto e autor de todas as coisas. É essa a razão desse curso, não é? O criacionismo tem a ver com o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. É um ser transcendente, ele entra na nossa história, mas não está preso à nossa história. Ele é imutável, mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, que trouxe o universo à existência a partir do nada. Lembra do ex nihilo? Lá das primeiras aulas a gente aprendeu isso? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa é a ideia, né? Daqui que tudo parte. Muito bem, e a partir daí a ideia de bondade da criação é quando Deus viu que tudo era muito bom. Essa é a ideia, né? A criação é vista como boa e perfeita, expressando a glória de Deus, apesar de a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva tê-la corrompido, né? Então, essa é a ideia, tudo era muito bom, mas sofreu com a entrada do pecado no mundo, certo? Muito bem. Então, o homem como coroa da criação. A partir daí a gente tem um terceiro conceito, né? Aonde culmina tudo, né? Onde está a parte mais importante de toda a criação. O homem como coroa da criação. A culminação da criação com a capacidade, a culminação da criação, né, a existência do homem, com a capacidade de relacionar-se com Deus e dominar a terra. Certo? Ele podia se relacionar, se dirigir a Deus, que os outros elementos da criação não podiam, e dominar, inclusive, a terra quando ele recebe o mandato de Deus. A gente já viu isso bastante. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você seguir o versículo, vai dizer, domine ele sobre toda a criação, vai descrever os animais e tal. Então, três coisas que são bem importantes quando a gente pensa em criação. O Deus como Criador, que traz todo o universo à existência pela sua vontade, pela palavra do seu poder. Toda a criação de Deus, então, é essencialmente boa, mas sofre o dano, sofre a corrupção do pecado sobre ela, ok? E depois, em terceiro lugar, ainda assim, Deus criou o homem para que o homem não somente representasse a pessoa dele, né, para a sua criação, mas também tivesse relacionamento com ele. Portanto, esse homem recebeu a imagem e a semelhança de Deus. Aqui está a nossa base. O que a gente mais precisa de saber sobre essa ideia de criação.
Ok, mas a gente vai falar não somente de criação, nós vamos falar agora também sobre a escatologia. Vamos lá. Muito bem. Escatologia. O que é escatologia, gente? Escatologia, como a gente acabou de dizer, são as coisas que se referem ao fim. Então, escatologia não necessariamente precisa de ser uma matéria do cristianismo. Qualquer lugar que for falar a respeito de escatologia está falando das coisas do final, das coisas do final da existência, a hora que tudo vai chegar ao seu cume, né? Essa é a ideia. Qual é a estrutura do futuro e também a estrutura, qual é a revelação, ou quais são os ensinos para o futuro e quais são os ensinos para o fim de toda essa criação que a gente vê hoje, ok? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pensa em termos de escatologia. Hoje, o grande momento que a igreja aguarda, esse hoje que eu estou dizendo é desde o ano zero, né? Desde a ascensão do Senhor Jesus aos céus. O grande evento que o mundo está aguardando é a segunda vinda de Cristo, ok? Só que a segunda vinda de Cristo, ela vai se dar em dois momentos para nós que temos esta posição escatológica. Não são todos os cristãos que entendem dessa maneira, mas essa é a nossa posição. Então, um dos eventos escatológicos mais importantes. Então, a vinda de Cristo é uma das coisas mais importantes. Talvez seja a maior, né? Mas ela é uma das, porque tem outras coisas que vão acontecer. Mas, com certeza, o fato mais notável é que Jesus Cristo virá a esse mundo. Então, essa volta será física, não é uma volta espiritual. Né? Nós cremos que essa volta é física. Então, em um primeiro momento, chamamos isso de arrebatamento. E lembre-se do que eu vou dizer aqui para você. Muitos crentes não creem mais no arrebatamento, certo? Dependendo da linha em que esta pessoa crê, da sua linha teológica, o arrebatamento já não entra mais. Por que eu digo já não entra mais? Porque quanto mais a gente vai voltando na história, mais o arrebatamento era crido, né? Então a gente tem sempre essa divisão. Aquela quantidade de pessoas que criam no arrebatamento, hoje estão cada vez ficando menos. Por N razões que eu não vou discutir aqui agora, não é o caso. Se você quiser saber um pouco mais, talvez a gente possa um dia desses criar um curso para falar sobre isso. Nós já temos um curso sobre isso, mas não especificamente as linhas, e talvez aprofundar-se nesse assunto para as linhas teológicas que vão ter as interpretações a respeito da volta de Jesus e também o arrebatamento, que diz respeito à retirada da igreja deste mundo aqui. Okay? Então, essa primeira volta, essa primeira parte da volta de Cristo será física, é o que nós chamamos de arrebatamento, e Jesus virá apenas para a sua igreja. No primeiro momento, só a igreja. O interesse de Jesus é só a igreja, a qual levará consigo para o céu. No arrebatamento, a igreja é retirada e ela vai para os céus resolver alguns assuntos lá em cima, antes que Jesus volte de uma vez, ok? Então, aqui nós vamos já pensando nisso. Tá. O segundo evento, depois dessa primeira vinda, é o milênio e o juízo final, certo? São eventos seguidos, né? Tá bom? Então, o que acontece? No segundo momento, lembra, no primeiro momento, Jesus volta só para a igreja. No segundo momento dessa vinda, iniciará, com a vinda dele, um período de 1000 anos de justiça sob o governo físico, pessoal e visível do Rei Jesus. Rei Jesus porque ele vai governar essa terra. Depois, então diz, depois que Jesus voltar e ele completar os seus 1000 anos, ele vai fazer um julgamento universal, onde os justos herdarão a vida eterna no céu com Deus, ou na vida eterna ainda aqui nesse mundo, né? Esse mundo vai ser transformado, então esses termos agora eles vão sendo intercambiáveis, certo? Então, no primeiro momento, reinam com Jesus, mas também eles reinam para a vida eterna, certo? Vão ficar com Jesus, junto com Jesus para a vida eterna, tá bom? Então, muito bem. Então, o que acontece? Depois de um julgamento universal, onde os justos herdarão a vida eterna, enquanto os ímpios serão condenados ao inferno. Esse lugar chamado de Tártaro, que é o lugar onde as pessoas que recusaram-se a crer e a receber o dom de Deus, que é o perdão em Jesus Cristo pelo seu sacrifício,
e terem perdão e reconciliação com Deus, irão passar os dias da eternidade. Beleza? Vamos dar uma recapitulada aqui. Vinda de Jesus vai ser dividida em duas partes. Primeira parte, somente para a igreja onde Jesus vem, não toca esta terra, ele vem nos ares e retira a sua igreja. A igreja sobe e vai tratar de outros assuntos lá com Deus. Lembra, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não daria tempo. Num segundo momento, depois que o Senhor resolveu tudo que tinha para resolver com a igreja lá no céu, então o Senhor volta junto com a sua igreja. Quando ele volta, ele vem para reinar aqui nessa terra. Aí, ele não somente toca nessa terra, como ele vai reinar nessa terra, ele vai governar esta terra. E é o que acontece, a igreja vai reinar junto com ele. No final deste período, que serão 1000 anos, haverá um julgamento de todas as nações, de todas as pessoas que já viveram nesse mundo. Então, automaticamente, todas as pessoas que creram em Cristo seguem para a eternidade com Ele. E aquelas pessoas que não creram em Cristo, não creram nas promessas de Deus, não vão seguir para a eternidade com Ele, estarão afastados eternamente de Deus. E a Bíblia diz que o lugar para essas pessoas é um lugar chamado inferno, o Tártaro, que é um lugar de tormento eterno. Ok? Muito bem. Depois, a gente vai ter o início daquilo que a Bíblia chama de o reino final de Deus. A escatologia fala do reino de Deus futuro, onde haverá justiça, paz e a presença gloriosa de Deus para sempre. A Nova Jerusalém, então, esse lugar novo, vai ter um nome, vai se chamar Nova Jerusalém, que é uma cidade celestial, uma cidade no céu, uma cidade física, onde os salvos habitarão eternamente na presença de Deus. Tem gente que fala que essa terra aqui vai ser a Nova Jerusalém, tem gente que fala que essa terra vai continuar e juntamente a Nova Jerusalém, que é espiritual, e tem gente que diz que essa terra vai ser totalmente destruída e vai permanecer somente a Jerusalém celestial. Então, nós não vamos entrar nessas questões, estou apenas dizendo para você entender que tem mais coisas aí, mas você pode ler sobre tudo isso aqui no livro do Apocalipse, certo? A gente também tem um curso sobre escatologia, e aí a gente pode futuramente colocar isso aí mais à disposição, mas a ideia é essa, a ideia é que as coisas da escatologia, o que nós esperamos é a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, depois a igreja volta com Cristo, reina sobre essa terra, e depois de 1000 anos há o julgamento de todas as nações, e a partir daí segue o reino de Deus para toda a eternidade. Aqueles que estão com Deus seguem com Deus para a eternidade, os que não estão com Deus não seguem com Deus para toda a eternidade e ficarão no lugar chamado inferno, ok? Muito bem, agora sim, ficou muito bem explicadinho. Não entramos em detalhes, porque não é o nosso propósito aqui agora, ok? Vamos um pouquinho mais à frente. Muito bem. E qual é a conexão entre a criação e escatologia? Olha, entre a criação e a escatologia, que é o final das coisas, está a história humana. Desde que tudo começa até que tudo acaba. Tem um período de história humana que você já conhece. Estamos sempre tentando desvendar novas coisas sobre essa história, mas basicamente é isso aí que a gente tem que pensar, né? Qual é a conexão? Então vamos lá. O que nós queremos pensar a respeito disso? Nessa história humana, houve uma degradação da criação. Então, a conexão entre a criação e a escatologia é a restauração da criação. A escatologia engloba a restauração da criação que foi corrompida pelo pecado. Se o mundo era perfeito e ele foi corrompido, então o mundo vai voltar a ser perfeito. A nova terra será um lugar perfeito, livre de sofrimento e morte. Nem mesmo a morte vai incomodar mais os habitantes desse planeta. Ok? Tudo está lá na palavra de Deus, certo? Ok. Uma outra coisa, a glorificação do corpo. Os cristãos creem na ressurreição dos mortos e na glorificação dos corpos, que serão transformados para a vida eterna, para seguir com Deus para a vida eterna. Os salvos terão seus corpos restaurados, isto é, não sujeitos ao pecado, ok? Então, se por um lado a restauração da terra, do mundo, do universo precisa de acontecer, então é preciso que haja também uma restauração no corpo humano. Então, a glorificação do corpo nada mais é
do que a restauração do corpo humano. Se nós temos a restauração da terra, também vamos ter a restauração do corpo. Essa ideia de um corpo restaurado é a ideia de que esse corpo não estará mais sujeito ao pecado. A lei da entropia já não vai mais ter poder sobre a natureza. Nós cremos que a lei da entropia vai ser desativada, ela vai acabar, as coisas não vão mais se desgastar. Por quê? Porque nós cremos que tudo isso é consequência da entrada do pecado, a entrada do mal na criação, que nunca deveria ter entrado. Ok? Muito mais. Vamos lá. A consumação de todas as coisas. A escatologia aponta para a consumação de todos os propósitos de Deus. Ou seja, quando nós chegarmos no tempo do fim, todas as promessas, toda a vontade de Deus estará aperfeiçoada. Tudo que Deus disse, tudo que Deus planejou, tudo que Deus disse, entrará no estado de aperfeiçoamento. Tudo será perfeito. A partir daí, não teremos mais todo o acesso que o pecado e o mal e a degradação tem hoje, né? Então, a consumação de todas as coisas é que todos os propósitos de Deus chegarão à sua perfeição. E então, o bem triunfará final e totalmente sobre o mal, então Deus será tudo em todos, ok? Então, esse aqui não é um curso de escatologia, esse aqui é um curso de criacionismo. Então, eu estou colocando esses pontos aqui apenas para você poder entender que a grande conexão entre a criação e a escatologia é esse momento em que nós aguardamos em que tudo seja restaurado. A escatologia mostra que a criação irá voltar a seu estado de perfeição como antes do pecado. Porque Deus vai retirar o pecado do mundo, só por isso. Ok? Vamos lá, tem um pouquinho mais à frente ainda. Muito bem, então vamos pensar. Tudo isso que nós aprendemos, a gente sempre faz isso, né? Tudo isso que nós aprendemos tem alguma conexão com a vida, com as coisas que a gente está fazendo, que a gente está vivendo, né? Então, qual que seria a ideia? A ideia aqui agora é, ok, mas e tudo isso que nós vimos para nós cristãos hoje, aqui e agora, para que isso serve? Como que nós vamos poder trazer isso para a nossa vida, para hoje, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso trabalho, para cada dia da semana, né? Essa é a ideia, ok? Então eu queria que você desse uma olhada nesse infográfico aqui e vamos pensar o que tudo isso que a gente falou traz para o nosso dia a dia, ou seja, para hoje. Em primeiro lugar, traz consolo. Porque todo o sofrimento que nós temos, na verdade, nada mais é do que resultado da entrada do pecado. Então nós temos um consolo fortíssimo, fabuloso, que o nosso sofrimento tem fim. Que tudo isso que nos é causado por causa do pecado, vai haver um dia que ele vai ser tudo 100% retirado. Isso também mostra para nós que nós temos propósito. A vida do cristão hoje é aguardar o final dessa escatologia, vivendo o nosso dia a dia, né? Não é a gente sentar e esperar as coisas acabarem, chegar ao fim. A nossa ideia é que nós vamos construindo o nosso dia com o olho aqui. Mas enquanto nós estamos vivendo, nós vamos construindo o nosso dia, guardando o nosso coração, nossa mente, fugindo do mal, e aí vai, né? Isso aqui também nos dá ânimo, porque quando o dia começa, nós dizemos amém, Deus está conosco, nós vamos seguir em frente, porque um dia todo esse trabalho vai acabar, toda essa loucura vai acabar. Nós ainda temos que manter o nosso testemunho. Para hoje, nós temos o testemunho de alguém que já viveu perdido nessa história humana, sem saber o que fazer da vida, sem entender para onde nós íamos e o que iria acontecer conosco. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que a salvação que Cristo oferece faz com que a nossa vida seja já tenha uma porção gigantesca dessa restauração. Não totalmente, mas com toda certeza já estamos no caminho, já temos uma vida restaurada no sentido de que o que nós éramos antes de Cristo. Ok, então nós também vemos que nós temos uma missão, certo? Que tem muito a ver com o nosso propósito. E a nossa missão todos os dias, seguir fazendo a obra de Deus, construindo junto com Deus a sua obra, sendo usado por Ele, né? Acho que essa é a proposição melhor aqui agora.
E a nossa missão é aquilo que comanda o nosso coração. Como nós fazemos a obra, como nós proclamamos a Cristo, como nós construímos dias não só para nós, mas também para outros. Dentro da visão de que um dia tudo será restaurado e que foi o pecado que atrapalhou o nosso relacionamento com Deus e com o homem. Nós seguimos também em santidade, porque agora a gente entende que a criação de quando foi afetado para o pecado até a escatologia, na verdade, o nosso final é sermos completamente santificados. Temos o corpo 100% sem a presença do pecado. Então, nós já estamos vivendo isso. Com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, a gente dá uma pisada na bola aqui, dá uma mancada ali, mas de uma forma geral, nós estamos nos santificando, o apóstolo Paulo diz, né? Nós continuamos nos santificando, né? Não dá para a gente tirar da nossa conta que nós seguimos o evangelismo, certo? Para hoje. Por quê? Porque isso tudo que nós cremos em termos de escatologia não é só para nós. Deus nos mandou contar tudo isso, o sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados e o novo céu, nova terra, o futuro com Ele, a eternidade com Ele, o perdão dos pecados em amor que Deus nos ofereceu. Isso é evangelismo. Então nós seguimos contando para outras pessoas, nós não vamos sozinhos para essa restauração final, ok? E depois, por último, nós ainda vamos, enquanto isso, segundo as nossas últimas aulas aqui, as últimas semanas, trabalhando também em cima da preservação, certo? Lembra o cristianismo, a criação e a ecologia? Nós seguimos preservando o nosso planeta, porque um dia o Senhor irá restaurar a Terra e ela ficará de novo em estado de perfeição. Mas nós não temos a autoridade de degradar a natureza. Nós não temos a autoridade, não temos por que fazer isso. Nós seguimos preservando o planeta. Essa é a nossa obrigação. Lembra? O mandato de Deus para o homem, para Adão, que é o representante da humanidade, é que nós cuidemos da criação de Deus e que a gente reine sobre ela. Então, nós continuamos trabalhando também em termos de preservação da natureza. Ok? Muito bem. Então, olha, são as coisas que a gente pode seguir aqui para hoje, né? Que legal. Mas não acabou aqui, não. Vamos um pouquinho mais à frente ainda. Ok, então, para refletir, um dia tudo isso que chamamos de planeta Terra será transformado para melhor, para um estado de perfeição que ele era no início. Viveremos tudo aquilo que Deus planejou para ser. O mal já não mais existirá, por isso que nós viveremos a perfeição, e nós seremos, então, só Deus e nós. Sem a presença do pecado e sem a presença das pessoas que não querem Deus. Todo mundo tem o seu direito de escolher. Quando nós falamos de Deus ou quando nós testemunhamos das coisas de Deus, as pessoas têm todo o direito de não querer Deus. Então, quando nós estivermos só nós e Deus, nós não teremos peso na consciência. As pessoas fizeram as suas escolhas, ok? Muito bem. Isso nos leva, então, a duas perguntas. Vamos lá, vamos ver quais são. Ok. Primeira pergunta. Como este pensamento afeta a vida da Igreja de Cristo? E já que nós, eu e você, que cremos em Cristo, somos a Igreja de Cristo, então a pergunta é, como que este pensamento, como que tudo que nós falamos aqui hoje, né, desde a criação até o final das coisas, como que isso afeta o nosso dia a dia? Lembra lá no nosso quadrinho, nós temos ânimo, nós temos esperança, nós temos propósito, nós temos a obrigação de comunicar a Deus, nós temos a obrigação de evangelizar, nós temos a obrigação de preservar o nosso planeta. Então, sabendo que nós temos promessas grandiosas de Deus a respeito do que vai acontecer conosco, como fica o nosso dia a dia? Será que nós temos muita razão para olhar para tudo que está acontecendo em nossa volta e dizer, não tem jeito? Não, tem sim. E se não for nessa vida, finalmente, quando nós estivermos com Deus, tudo então estará restaurado ao ponto de perfeição, ok? Então, minha oração é para que Deus continue abençoando a sua mente, para que você entenda todo esse conteúdo aqui tão legal que a gente tem estudado, mas que Deus abençoe também o seu coração, para que tudo isso afete não somente o seu conhecimento, aquilo que você sabe, mas afete a sua vida, que você tenha alegria, que você tenha principalmente esperança,
porque nós temos um Deus que é zeloso e vai cumprir com a sua palavra de fazer tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Então é isso que eu oro e isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe e que você frutifique para a glória dele. E a gente se vê na próxima aula.